Na Coreia do Sul, um simples passeio virou pesadelo. Jong Kwan e sua filha, Sua, mal haviam colocado os pés na rua quando congelaram de horror. Zumbis vagavam por todos os lados, tropeçando, gemendo. Até os cães haviam sido contaminados. John puxou o celular com mãos trêmulas. A tela exibia um alerta urgente. Seul havia sido tomada por um vírus desconhecido. A capital tinha caído. Não existia mais cidade segura. A primeira pessoa em quem pensou foi sua mãe, que vivia sozinha numa vila afastada. Talvez o último lugar ainda intacto. Mas antes de qualquer plano, havia um problema gigante na frente deles. Como atravessar ruas completamente infestadas? Foi então que John teve uma ideia maluca. Sua, com vergonha, recusou imediatamente. Porém, quando um grupo de zumbis começou a cambalear em direção a eles, não teve escolha. Respirou fundo e improvisou um disfarce, imitando cada gesto grotesco das criaturas. John ficou tão impressionado com a atuação da filha que murmurou orgulhoso: "Esses genes são meus mesmo." E, para completar a encenação, ele entrou no personagem com movimentos ainda mais exagerados que os próprios zumbis. Mas, por mais convincente que fosse, um disfarce ainda é um disfarce. Em poucos instantes, as criaturas farejaram algo estranho e partiram para persegui-los. Pai e filha dispararam pela rua. No meio da corrida, Sua tropeçou. Uma zumbi idosa caiu sobre ela, rosnando. John se atirou para salvá-la, usando o próprio corpo como escudo. Sentiu os dentes da velha cravarem em seu braço, e um arrepio de terror percorreu sua espinha. Mas, para sua surpresa, era apenas a dentadura dela. A mordida não passou de um susto. John empurrou a zumbi, agarrou Sua e voltou a correr. A pé, porém, não chegariam longe. Então ele mandou a filha se esconder enquanto abria caminho até um carro abandonado. Por um milagre, conseguiram entrar, ligar o motor e escapar das ruas tomadas. John dirigia animado, acreditando que finalmente estavam a salvo, até perceber o rosto tenso de Sua. Algo estava errado. Ele então viu uma marca de mordida no braço dela. Enquanto se escondia atrás de um pilar, um pequeno zumbi havia mordido sua mão. Tomada pelo medo, Sua não teve coragem de contar ao pai. John tentou mantê-la calma, dizendo que talvez ainda houvesse tempo para buscar ajuda, mas já era tarde. Linhas escuras começaram a se espalhar pelo braço dela, seus músculos se contraíram, a respiração ficou pesada e as pupilas começaram a mudar. Sua, ele sussurrou. A resposta veio em um salto. Transformada, ela atacou o próprio pai com a selvageria de um animal faminto. John pisou no freio com tudo. O carro derrapou e bateu contra a barreira, mas Sua não parava. Ele, com reflexos rápidos, puxou o capuz do moletom dela e o amarrou ao cinto de segurança, deixando-a sem visão e sem movimento. Mesmo assim, a força dela era assustadora. John sentiu o coração partir. A filha que ele protegia desde bebê agora tentava devorá-lo, mas não havia nada que pudesse fazer além de mantê-la contida. Horas depois, ao anoitecer, John finalmente alcançou sua cidade natal. A avó, emocionada ao saber que a neta tinha voltado, correu para o quarto para abraçá-la. Porém, ao abrir a porta, encontrou o cômodo completamente destruído. Arranhões, móveis caídos, tudo revirado. O choque foi ainda maior quando Sua ergueu o rosto para ela, com um olhar feroz, faminto e irreconhecível. Momentos depois, Sua desmaiou mais uma vez. Quando a avó Bamson finalmente soube da verdade sobre o estado da neta, suas pernas fraquejaram. Ela caiu de joelhos, chorando como se o mundo estivesse desmoronando diante dela. Enquanto isso, a TV interrompeu a programação com um boletim urgente. O apresentador, com voz tensa, anunciou que o governo havia formado uma unidade militar especial, dedicada a impedir a expansão do vírus a qualquer custo. No dia seguinte, ainda agarrado a um fio de esperança, John Juan levou Sua ao hospital, mas lá encontrou um cenário assustador. Soldados executavam infectados no pátio, sem hesitação. Um disparo, outro. Cada tiro ecoava como um aviso. John sentiu o estômago revirar. Ele não permitiria que sua filha morresse sob a mira de um estranho. Então a pegou nos braços e a levou de volta para casa. Pouco depois, mais um alerta apareceu na TV. Esconder um infectado era crime grave, e qualquer pessoa deveria denunciá-los imediatamente. Aquelas palavras caíram sobre John como uma sentença. Ele finalmente entendeu. Não existia cura.
Se continuasse assim, alguém acabaria denunciando sua filha, e ela morreria de forma brutal. E num momento de desespero pensou, se é para perder Sua, que seja pelas minhas mãos, não pelas deles. Mas quando ergueu a pá, lembranças do sorriso dela, das risadas, do tempo em que era apenas uma garotinha brincando no quintal, atravessaram sua mente como um relâmpago. Suas mãos tremeram. Ele não conseguiu. Bemson, determinada a evitar sofrimento prolongado, pegou outra pá para fazer o que ele não podia. Mas John a deteve, e os dois entraram em uma discussão acalorada. Dor, medo e desespero se misturando. No meio da confusão, Sua escapou. Pai e avó percorreram a vila inteira, vasculhando cada canto, até finalmente encontrarem um pequeno galpão de armazenamento. Quando abriram a porta, ela estava lá dentro, imóvel, silenciosa. Naquele instante, John percebeu algo que lhe deu um fio de esperança. Aquele galpão era o lugar preferido de Sua quando criança. Se ela tivesse perdido tudo, se fosse apenas um zumbi vazio, jamais teria voltado para ali. Ela lembra. Alguma parte dela ainda lembra, murmurou John quase sem acreditar. Mas Bemson balançou a cabeça incrédula. Para ela, John estava se iludindo. O noticiário fora claro. Um zumbi era um morto-vivo. Consciência zero. Ponto final. Mas então John levou uma caixa de música antiga ao galpão, abriu a tampa e deixou tocar a melodia favorita de Sua. E, lentamente, o corpo dela começou a se mover no ritmo. Foi o suficiente. Ele acreditou. Ela ainda estava lá, em algum lugar, lutando. Naquela noite, o estado de Sua parecia ligeiramente melhor, e o noticiário trouxe uma informação inesperada. Cientistas suspeitavam que quando um zumbi lembrava de algo, significava que o vírus estava enfraquecendo. A esperança explodiu no coração de John. Até Bemson, antes rígida, começou a acreditar que a neta poderia sobreviver. Foi então que Don Bai, amigo de longa data de John, apareceu para visitar. Disse que a situação em Seul estava fora de controle e que o campo era o único lugar seguro. Antes de ir embora, pediu para ver Sua. Depois da visita, Don Bai saiu da casa e imediatamente pegou o celular, prestes a fazer uma denúncia. Mas John foi rápido o suficiente para impedi-lo na porta. Por favor, Don Bai, se eu conseguir trazer as memórias dela de volta, talvez o vírus possa ser contido. Eu vou tentar tudo. Eu vou lutar, suplicou John com lágrimas nos olhos. Para Don Bai, aquilo era puro delírio. Mas, lembrando de toda a amizade entre eles, decidiu guardar o segredo. No dia seguinte, Don Bai voltou, desta vez com uma faísca de esperança. Seu amigo, funcionário de uma grande farmacêutica dos Estados Unidos, revelou que um tratamento experimental estava prestes a ser aprovado. Talvez, apenas talvez, Sua tivesse uma chance real. Assim que o tratamento experimental fosse liberado, os sintomas de Sua poderiam finalmente começar a melhorar. Don Bai garantiu que ajudaria John com o treinamento de memória da menina. Era uma fagulha de esperança. E John agarrou essa chance com tudo que tinha. No dia seguinte, eles levaram Sua até um lugar isolado, perto do lago, onde o som da água ajudava a manter o ambiente calmo. Ali começaria oficialmente o treinamento. Mas nada saiu como planejado. Mal viu Don Bai, Sua rosnou com hostilidade, deixando claro que não tinha gostado dele. O clima pesou. Tentando contornar a situação, John iniciou o treinamento social. Sua, pisque quando vir algo de que gosta, disse esperançoso. Para sua surpresa, ela aprendeu muito rápido. John, tomado pelo orgulho, correu para mostrar o progresso à mãe. Mas havia um detalhe crucial que ele ignorava. Sua não estava piscando porque entendia. Ela piscava porque achava que ele parecia apetitoso. Aos olhos dela, John era comida. Além dos exercícios simples, havia o treinamento físico e, curiosamente, a aeróbica era o que mais estimulava a memória dos infectados. Dessa vez, Sua acompanhou cada movimento perfeitamente, como se seu corpo estivesse reconhecendo lembranças antigas. John, emocionado ao vê-la imitando os passos, tirou várias fotos da filha, como se colecionasse provas de que ela ainda estava ali. A avó, carinhosa como sempre, assumiu a tarefa de ensinar Sua a comer direito de novo, tentando fazê-la largar o hábito de atacar tudo com mordidas impulsivas. E por mais incrível que parecesse, a família inteira começou a acreditar na recuperação dela. Enquanto isso, o noticiário trazia boas notícias. O número de infectados estava diminuindo.
Mas junto à esperança vinha o alerta. Qualquer pessoa que encontrasse um infectado deveria denunciar imediatamente. A recompensa era de 100 milhões de won. Mesmo assim, John não desistiu. Dia após dia, com treinamento e afeto constante, a condição de Sua melhorou de forma impressionante. Ela já conseguia conviver perto deles sem querer atacar. Quando John estendeu o braço, ela sequer demonstrou vontade de morder. Era um avanço gigantesco. Para animá-la, a avó sugeriu que comprassem maquiagem, uma base para esconder as marcas escuras no rosto de Sua. Assim, ela poderia sair de casa sem chamar atenção. John foi até a cidade comprar o cosmético, mas o destino lhe pregou uma peça. No corredor da loja, ele encontrou Yeon-hwan, colega de escola por quem fora apaixonado anos atrás. Sorridente, ela disse que soube que ele tinha voltado ao interior e resolveu fazer uma visita. Mas John não parecia nem um pouco confortável. A verdade é que, apesar da antiga paixão, ele não queria que ela se aproximasse de sua casa. Por meio de Dong-bai, descobrira que o marido dela havia sido infectado, e Yeon-hwan, para impedir que o vírus se espalhasse, teve de matá-lo com as próprias mãos. John temia que, se ela descobrisse Sua, o destino da menina fosse o mesmo. E então, o pior aconteceu. Enquanto Yeon-hwan caminhava pela casa, Sua abriu a porta do quarto e apareceu no corredor. John, apavorado, correu e puxou a filha de volta para dentro, trancando a porta com força. Batidas ecoaram imediatamente. Yeon-hwan, desconfiada, tentou abrir a porta. John, desesperado, bloqueou a passagem e praticamente a expulsou pela saída principal. Ela ficou perplexa, confusa, ofendida. John improvisou uma desculpa. Sua está doente, muito doente, não pode ver ninguém. E completou nervoso. Por favor, não volte aqui. Humilhada e com o coração cheio de suspeitas, Yeon-hwan foi embora furiosa. Dias depois, a cidade organizou um grande evento de cosplay. Vendo que o estado de Sua estava cada vez melhor, John decidiu levá-la para respirar ar fresco. Com a maquiagem preparada pela avó, ela parecia quase a garota de antes. Dong-bai, fazendo o papel de guarda-costas, entrou completamente no espírito e também se fantasiou. Foi um dia leve, divertido, cheio de sorrisos, quase uma lembrança de tempos normais. Mas aquela tranquilidade não durou. Ainda desconfiada, Yeon-hwan voltou à casa de John. E ao vasculhar o local, acabou encontrando, por acidente, o caderno onde ele registrava cada detalhe da recuperação de Sua. Um segredo que finalmente estava prestes a explodir. Quando Yeon-hwan finalmente descobriu toda a verdade, exigiu saber onde estava a mãe de Sua e por que ela havia abandonado a filha. Bemson tentou evitar o assunto, mas Yeon-hwan ameaçou ligar imediatamente para a linha de denúncia. Sem saída, a avó respirou fundo e revelou tudo. Aconteceu que Jong-hwan não era o pai biológico de Sua, e sim seu tio. A mãe da menina havia morrido tragicamente em um acidente de carro anos antes. Após receber o dinheiro do seguro, o pai verdadeiro abandonou a criança e sumiu da vida da família. Em pouco tempo, já tinha uma nova esposa e uma nova família. Restou então a John, ainda jovem, assumir sozinho a responsabilidade. Ele criou Sua como filha, cuidou dela, protegeu-a e nunca deixou faltar nada. Para todos os efeitos, ele se tornou seu único pai real. Com lágrimas escorrendo, Bemson implorou a Yeon-hwan: se quiser denunciar alguém, denuncie a mim, mas não entregue John. Ele é a única pessoa capaz de cuidar da Sua. É tudo o que ela tem. Foi nesse momento que John, Dong-bai e Sua voltaram para casa. Ao ver Yeon-hwan segurando um pedaço de madeira, John sentiu um arrepio. Mas, para sua surpresa, ela não estava ali para atacar, e sim para ajudar. Ela tinha visto com os próprios olhos que Sua era diferente dos outros zumbis. Ela compreendia comandos. Ela respondia a estímulos. Ela ainda tinha humanidade. Convencida, Yeon-hwan decidiu juntar-se aos esforços para recuperar a memória da menina. Dias depois, ela levou Sua para uma escola especial, onde apenas 3 alunos estudavam. Assim, ninguém perceberia sua condição real. Tudo corria bem até a aula de educação física. Durante uma jogada, uma bola de basquete atingiu Sua no rosto. Ela desabou no chão na mesma hora. Na clínica, o rosto dela estava completamente deformado, como se a infecção tivesse reagido ao impacto. Mas graças à habilidade de Dong-bai, o rosto de Sua voltou ao normal rapidamente. Os colegas preocupados ficaram do lado de fora da clínica esperando por ela. Era evidente, eles gostavam dela.
Sua estava conseguindo se conectar com outras pessoas de novo, mas a tranquilidade durou pouco. Numa noite chuvosa, o pai biológico de Sua reapareceu. Ele procurou Bamson, exigindo que entregasse a menina. Um vídeo filmado secretamente no evento de cosplay, onde o comportamento estranho de Sua havia se destacado, viralizou na internet. Ele viu, reconheceu a filha e percebeu uma oportunidade. 100 milhões de won, murmurou ele, com um sorriso ganancioso. Quando Bamson tentou impedi-lo, ele a empurrou no chão sem hesitar. Em seguida, sequestrou Sua e fugiu. No caminho, ligou para as autoridades. Se eu entregar um zumbi vivo, a recompensa dobra? Enquanto isso, John recebeu a notícia de que Sua havia sido levada. Sem pensar duas vezes, saiu correndo na chuva, pegando um caminho mais rápido para interceptar o carro. E conseguiu. Ele se jogou sobre o veículo, arrancou o homem à força e começou a lutar com ele no meio da tempestade. O sequestrador, rindo, disse: "O vídeo da sua filha já está viral. Em pouco tempo, o país inteiro vai atrás dela." John congelou. E naquele instante, o homem o mordeu no braço. Depois o derrubou e o espancou repetidamente. Vendo John sendo brutalmente atacado, algo despertou dentro de Sua. Uma onda de raiva, um instinto puro, explodiu dentro dela. Com um grito primitivo, ela saltou sobre o homem e começou a atacá-lo. Antes que a transformação dele pudesse começar, John tomou um pedaço de madeira e o acertou com toda a força, encerrando a ameaça de uma vez por todas. Ao voltarem para casa ensopados e exaustos, John arrumou uma mala às pressas. Ele havia tomado uma decisão. "Nós vamos fugir, Sua. Vamos para longe daqui, para um lugar onde ninguém nos conheça." Mas antes que pudessem dar um passo para fora, uma grande unidade das forças especiais cercou a casa. Armas apontadas, luzes refletindo nas janelas. Não havia mais saída. John olhou para a filha, a respiração pesada, os olhos marejados. Colocou as mãos nos ombros dela e disse num sussurro desesperado: "Sua, me morde. Se eu for infectado, nós poderemos ficar juntos, para sempre." No fim, Sua decidiu obedecer. Com lágrimas nos olhos, aproximou-se de Jong-Hwan e o mordeu no pescoço. Poucos instantes depois, os soldados invadiram a casa, mas já era tarde. Jong-Hwan estava infectado. Mesmo assim, antes de perder completamente a consciência, ele usou o próprio corpo para proteger Sua das balas, abraçando-a como um verdadeiro escudo humano. Quando ele finalmente caiu, Sua, desesperada, chamou por ele. Pela primeira vez o chamou de pai. Os soldados ficaram paralisados, e então algo impossível aconteceu. Sua voltou ao normal. Todas as marcas do vírus desapareceram do seu corpo como se nunca tivessem existido. Porém, Jong-Juan permaneceu desacordado. A surpresa maior veio depois. Pesquisadores, ao analisarem cuidadosamente o sangue dele, descobriram que Jong-Juan possuía anticorpos neutralizantes. Uma resposta rara e poderosa. Isso explicava por que Sua se curou após mordê-lo. E mais, o vírus dentro dele também estava desaparecendo, lentamente, mas de forma constante. Mesmo ainda em coma, seus sinais vitais melhoravam dia após dia. A única dúvida era quando ele finalmente acordaria. Alguns dias depois, Sua participou de um show de talentos. No palco, brilhou como nunca, entregando uma performance forte, emocionante, capaz de conquistar uma multidão inteira de fãs. Mais tarde, Yeon mostrou o vídeo para Jong-Hwan, e pela primeira vez desde o incidente, seus dedos se moveram levemente, um pequeno, mas poderoso sinal de que ele talvez estivesse voltando.